Oi, gente. Olá, Meu nome é Mariane. meu nome é Lívia e a gente está em mais um episódio de Com a Nossa Voz. O episódio de hoje é um episódio assim, entretenimento para a sua quarentena. Se você não sabe muito bem o que ver, como fazer, como se entreter nesse momento, não só nesse momento, fique aqui com a gente, pegue lá o seu café, seu chá, sua água, tudo que você precisar aí para se hidratar e vamos junto, né? Sim, é um episódio leve hoje, embora eu acho que tenha me trazido reflexões pesadas, ele é leve, galera. Vamos falar um pouquinho sobre o que é entretenimento, o que entretém a gente, quais são as nossas maiores referências na vida e tudo mais. Então, vamos começar pelo começo, né? E nossa, voltei aqui no nosso primeiro episódio. O que é começo? Muito bom. Mas, enfim. Vamos começar da infância, né? Porque é o momento que a gente tem várias lembranças, assim, de tipo, que a gente via antes de ir pra escola, quando chegava, de manhã, acordava cedo, pegava a coberta e assistir Ai, TV. meu Deus. Que Então, acho que a gente delícia. pode começar dessa fase. O que você acha? Sim, super concordo. Eu acho que quando a gente fala de infância e entretenimento, você já falou a palavra-chave. Pelo menos para mim, é TV. Infância igual a Nossa, é TV. verdade. Via muito TV, aquela coisa mesmo de pegar o cobertor, acordar cedo e ver TV Globinho, sabe? Toda amarrada no cobertor. Ai, que delícia. É uma sensação muito gostosa de lembrar. E para você também, assim? Não, sim, com certeza. E pensar que, assim, nós somos da geração dos anos 90. Essa geração já é completamente diferente dos anos 2000. As crianças de agora já não têm mais tanto a TV, mas sim a internet, vídeos do YouTube. Então dá pra Uhum. gente perceber uma diferença muito grande, né? Quando a gente pensa em entretenimento, é de acordo com as gerações. Assim como para os nossos pais, entretenimento poderia ser brincar na rua, em vez de, Sim, antes da escola, ficar vendo TV. Ou alguma coisa nesse sentido, sabe? Isso muda sim. muito. É verdade. Não que a gente não fosse criança de brincar na rua, eu até brincava um pouco. Nossa, verdade, era tão bom. Mas eu acho que TV marcou muito entretenimento, assim. Eu brincava, mas eu era criança de apartamento. Você morava em Uhum, casa, né, amiga? morava. E aí aqui no meu prédio não tinha muitas crianças, então assim, não era sempre que brincava muito não. Então o que sobrava para me entreter era televisão. E para você? Assim, pra mim, eu desde muito nova, assim, meus pais sempre trabalharam muito. Então eu não ficava em casa, eu ficava na casa da minha avó ou alguém ficava em casa assim cuidando de mim e tal. O que acontecia era que eu não tinha muito contato com as crianças da minha própria rua. Geralmente quando acontecia era no final de semana. E assim, em relação à casa da minha avó, eu cresci muito com o meu primo. Então, esse era o contato de brincar que eu tinha. A gente tinha brincadeiras é, não na rua em si, mas dentro de casa eu já tinha uma criança para brincar comigo. Então, essa questão da companhia, quando a gente não tem muito, né? A gente Uhum. acaba colocando muito essa energia na televisão ou em outros meios, outras tecnologias hoje em dia. Sim. É verdade. E você tá falando e eu lembrei de uma coisa. Eu tinha uma amiga que era mais nova, ela é um pouquinho mais nova do que eu. A gente brincava muito de Barbie. Você gostava de brincar de Barbie? Ah, eu Nossa, amava, eu eu amava. Eu tinha só amava. 5 Barbies, que eu tenho até hoje, inclusive. Não tenho coragem de doar nem nada. Elas são minhas. Porque foi muito sacrifício para eu conseguir juntar essas 5 Barbies. Uhum. É, amava. E todas elas Barbies magérrimas, né? Magérrimas e louras. O máximo que eu tinha de, assim, negra era uma Barbiezinha que, na verdade, ela era bronzeada do sol, porque ela era Barbie fofa. Verão. É, É Barbie, verdade. Barbie Eu tinha verão, alguma coisa. essa. E ela era loura também. Ai, Não, meu a que Deus, eu mas eu tinha um amava cabelo Barbie. castanho. Mas Uhum. eu lembro que quando eu comprei essa Bárbara, ela era tudo pra mim. Assim, eu fazia hidratação no cabelo dela. Ai, meu E eu Deus. ficava como se ela fosse, assim, uma amigona minha. Uhum. E eu brincava muito de Barbie, mas sempre com essa questão. Mesmo que a gente não tinha essa questão de refletir muito sobre. Na minha casa, isso não era levantado. Mas. E eu mesmo, enquanto criança, não tinha esse pensamento.
isso me afetava muito. De ver que a Barbie, loira, magra e muito branca, era o modelo de beleza, de olho claro de preferência. E eu Uhum. lembro Nossa, que quando eu era criança, eu cheguei, assim, um episódio muito, muito triste, mas que hoje em dia eu lembro, eu fico tentando me acolher, sabe? Acolher esse sentimento e entender. Quando eu era criança, eu lembro que eu rezava antes de dormir, né? E eu falava assim, Deus, se você existe, amanhã eu poderia acordar um pouquinho mais branca e com o cabelo mais liso? Igual a nossa minha senhora. Barbie? Nossa, Mariane. Muito pesado Então, é. isso era uma coisa que, tipo assim, eu, enquanto criança, eu ficava me olhando no espelho. Eu lembro que a cama dos meus pais tinha espelho, eu ficava olhando e falando assim com Deus. Que Uhum. onde ele estivesse e tudo mais, se ele podia fazer isso por mim. Porque eu achava que minha vida ia ser melhor, sabe? Uhum. Então Nossa. isso tem tudo a ver com as coisas que eu consumia, com as Sim. bonecas que eu tinha, com as referências que eram. Essas bonecas tinham profissões. A Barbie que era, entre aspas, Barbie verão, que tinha a pele um pouco mais escura, né? Era Uhum. tida como tá de férias, É sabe? isso, Barbie Férias, total. Exatamente Não tinha isso. uma profissão e tal. E hoje em dia eu vejo que isso mudou um pouco, né? Por mais que tenha isso bem instaurado ainda na questão dos brinquedos e tal, tem surgido aí uma nova linha, mais Sim, tem Barbies autocentrada, negras. com referência. Então Com isso é certeza. muito importante, muito, muito, muito importante. Não consigo nem falar o quão importante é. Você conseguir Sim. se ver num brinquedo, se ver numa profissão, se ver Você me num lembrou. entretenimento, sabe? Uhum. Você me lembrou de uma coisa que eu, com 9 anos, eu tive uma festa da Barbie, né? Então tudo era rosa, tudo era da Barbie e tal. Aham, E aí eu sempre tive esse empoderamento muito bem construído da minha família, da minha tia, da minha mãe, de meu cabelo ser cacheado, não ter problema nenhum nisso, até porque eu já tinha sofrido alguns racismos na escola por causa disso. Só que na uhum, festa da Barbie eu queria ter o cabelo liso e com uma ondinha, pelo menos, uma ondulação. Eu não queria ter o cabelo cacheado. E aí eu aham. fiquei nisso o dia inteiro, até minha avó me trancar no quarto, que minha mãe não queria deixar. Minha avó me trancou no quarto, escovou meu cabelo, depois fez uns rolinhos assim pra ficar um pouco enrolado, sabe? Só pra eu ficar bem Barbie na minha festa da Barbie, do jeito que eu queria. E Nossa, aí, sim. sério. E aí, beleza, fui, tirei várias fotos super metidas, sabe? E aí fui brincar, minha filha, não deu nem meia hora, meu cabelo de Barbie já tinha acabado há muito tempo, e eu nem aí, tá bom, já tirei minhas fotos, é isso. Eu tô Então, rindo porque eu me identifico muito, muito. Eu tive uma surreal. festa da Cinderela. Olha aí a Uhum. princesa que eu escolhi, A Cinderela. minha preferida, A minha justamente, ela é também. azul. Tudo É. pra mim, a Cinderela, naquela época. E aí eu falei, cara, quero uma festa da Cinderela. Acho que eu tinha, tipo, uns 10 anos. E aí Uhum. eu lembro que uma coisa que eu queria fazer era chapinha no meu cabelo. E eu queria, eu falei, não, porque eu tenho que ficar parecida com a Cinderela. Tipo, nada a ver, eu e a Cinderela. Mas o Sim. que eu posso fazer, né? O Vamos cabelo dá pra. tentar. O cabelo a gente tenta. Aí, a minha mãe me levou no salão e tal. Sei que do trajeto do salão até a casa da minha avó, onde foi a festa, meu cabelo já estava enrolado de novo, porque eu suei, porque eu era uma criança que se movimentava. E eu fiquei, Ai, gente, mas poxa vida, sabe? Eu só queria ficar parecida com a Cinderela na minha festa. E aí eu tinha o vestido azul da Cinderela com a foto da Cinderela. E aí eu aham. lembro das crianças zoando, tipo, ai, nada a ver, você e a Cinderela. Eu ficava, ai, nada a ver você, tá? Ai, meu Deus. Ai, muito Sim, bom, gente. sim mesmo. Tem uma modelo negra hoje em dia, né, que ela reproduziu várias princesas. Eu acho que eu te mandei na Ai, época que eu vi que eu tudo. fiquei super. Meu Deus, meu sonho de criança, que ela Sim, ficou muito maravilhosa de Cinderela. Ah, é incrível isso. verdade. Coloca tudo bem Eu, conectado, né? Bem amarrado uma coisa na outra. atualmente, eu tive a oportunidade lá no pré-vestibular da gente fazer um aulão temático. E aí eu me Uhum. vesti de Mulher Mulher Maravilha. Maravilha. Sim, E maravilhoso. sempre que a gente tem a oportunidade de fazer alguma coisa assim, eu procuro achar algum personagem e me vestir. Eu já me vesti da Princesa Shuri, que inclusive se tivesse a Princesa Shuri na minha época, quem seria Cinderela na fila do pão, né? Que era Sim. tudo pra mim. Inteligente, dona da ciência, do conhecimento, das tecnologias. E eu fico pensando a importância que é a Shuri nesses tempos, sabe? Ela é incrível.
E aí tem tudo a ver da gente olhar para trás, né? Olhar para nossa infância, enxergar as nossas referências, o que a gente tentou se adequar a um certo padrão. E hoje em dia, como é que a gente acolhe esses sentimentos? Como é que a gente acolhe essa criança, sabe? Sim, exatamente. Não sei, hoje em dia eu não sei o que eu indicaria. Na verdade, sei bastante coisas que a gente poderia indicar para as Sim, nossas crianças, né, de antigamente. Para as crianças de hoje, que vão refletir muito, também. são muitas mares, muitas livres aí. Você tem para indicar, amiga? Olha, eu acho que uma série que eu voltei a ver agora durante a quarentena, mas que marcou muito a minha infância, é O Maluco no Pedaço. Uhum. Que assim, tinha Hilary Banks, que pra mim era referência de Preta Patrícia, que eu queria ser. E se você que tá ouvindo nunca ouviu falar em Um Maluco no Pedaço, não sei onde você estava, mas é importante a gente falar um pouco, né, sobre como era a série, que falava sobre uma família que era bem sucedida, estadunidense, né? Vamos fazer esse ponto aqui que a gente vai votar nele várias vezes. Uhum. Mas é uma série estadunidense que fala de uma família que tem dinheiro, então eles têm uma casa super bonita. E a família é composta por pessoas pretas, até o mordomo é preto também. Então, todo mundo que tá naquele núcleo são pessoas pretas. E mostra essa realidade de pessoas pretas podem ter dinheiro sim. Sim. E, além disso, aí chega o Will Smith na série, que ele já Uhum. tem uma outra origem, ele entra naquele núcleo e ele traz várias problemáticas, assim, no sentido de discussão mesmo. Eu acho que é importante falar dessa série, porque quando eu assisti quando eu era criança, eu me sentia muito feliz, eu me identificava muito com a série, não sabia dizer muito bem o porquê, hoje em dia eu sei, mas agora revendo eu consigo enxergar quão importante tudo que eles traziam na época, sabe? Não só na época, mas para uma discussão assim que a gente vai ter durante um bom tempo, mas que desde então eles já tinham iniciado esse debate. Então eles falam sobre violência policial, eles falam sobre discriminação, eles falam sobre a disparidade, né, entre eles mostram que você ser um preto rico não te torna imune a racismo. Então, é muito legal essa experiência que eu tive mais recentemente de rever e enxergar o quão importante foi para minha infância ver um Maluco no Pedaço. E para você, fala uma série aí, ou alguma referência. Então, nesse mesmo ramo aí, eu vou indicar Eu, a Patroa e as Crianças. E, ó, vou falar uma Ai, coisa, eu sou sim. suspeita, porque eu era criança Disney. Nessa época, aí, eu não assistia essas séries da SBT, nada disso, não assistia, porque eu não tinha SBT, eu tinha algum provedor de TV a cabo que tinha uma briga com a SBT, sei lá. E aí eu não tinha Ah, é SBT. verdade. Você contou uma vez. Pois é, então eu não tinha essas referências, sabe? Eu via as pessoas comentando, as crianças, e não participava. E aí, hoje em dia, tipo, desde que a quarentena começou, eu falei assim, vou pegar e vou assistir para as crianças. E comecei a Aham. assistir. Tô achando o máximo, é muito bom, assim, é uma família também de pessoas negras, né? E tem pai e mãe que trabalham e tudo mais, eles têm uma condição ali ok. E não foca sempre assim nessa questão da negritude, é simplesmente uma família, é um entretenimento, é uma coisa bem divertida, né? E tem algumas questões também de gênero sendo abordadas que eu acho bem interessante de se problematizar hoje em dia, então, Sim. que na época não eram, tipo, tão problematizadas. É bem bacana, super recomendo. Eu acho muito válido a gente levantar esse ponto, né, ainda no início do episódio, que a gente quer se ver na televisão, no cinema, como pessoas que têm sentimentos, que sofrem, que choram, que riem. A gente não quer só se ver falando sobre escravidão ou racismo, sabe? Justamente. E o entretenimento ele tem um poder muito grande para criar identificação, para alimentar a representatividade. Então a gente não precisa estar só ser convidado num programa para falar sobre as nossas dores, sabe? A gente também quer falar sobre as nossas alegrias e sobre tudo, né? Nossas subjetividades em geral. Sim. Então, essas séries são muito legais porque elas mostram justamente esses pontos. E que me deixou aqui com uma interrogação na cabeça. A gente não tem uma série dessa brasileira, né, para indicar uma coisa assim. Imagina só se alguém investe numa parada dessa, ia ser muito legal. Eu tenho uma série.
que é uma série que me marcou muito também, que é Subúrbia. Não sei se você viu na época. Eu lembro desse nome vagamente. É da Erika Januza, que conta a história de uma menina que ela veio do interior e se mudou para Madureira. E aí conta uma história mesmo, assim, da dinâmica do bairro, do baile charme. Eu acho que essa série é tipo de 2012, posso estar enganada, mas é por aí. E eu lembro que quando eu vi, eu fiquei tipo, cara, eu quero muito ir num baile charme, sabe? Tipo, me motivou muito a buscar esse conhecimento aqui, tão pertinho de mim, daqui do Rio de Janeiro, e que eu não conhecia. Então, essa série é muito legal. Conta, tipo, muitas coisas, assim, do bairro, das relações dela. Não é só sobre as dores dela. É óbvio que também tem. Eles também falam sobre tudo que ela sofreu para estar ali no subúrbio. E como é difícil a vida no subúrbio. Mas não é só sobre isso. E é muito legal essa série. Ela é brasileira, com a Erika Januzzi. Sim. Então, como você falou de 2012, vamos puxar um pouquinho mais para antes, para a gente poder falar da nossa pré-adolescência, né? Da infância para adolescência. O que mudou nessa fase de entretenimento para mim, para você? Como é que foi para você? Na adolescência? Não, nessa fase, né? Infância para adolescente, não justamente a adolescência. Porque tem a fase pré-adolescência, que eu acho que marcou muito. É verdade. São as categorias que a gente cria, né? Que na verdade é tudo um contínuo. Sim. Ah, mas eu era pré-adolescente, sim, quando eu tinha desculpa. 12 anos. Dá licença. Eu lembro muito bem dessa fala, tipo, eu não sou mais criança, tá? Eu sou pré-adolescente. Respeito, né? Respeito a minha história. E, assim, na pré-adolescência, vamos dizer assim, e na adolescência também, eu, agora, observando, eu sei que as minhas referências eram completamente brancas. Eu, na verdade, desde a minha infância, eu tenho muito uma relação com as novelas em geral. Porque dentro da dinâmica da minha casa, da minha família, geralmente o horário da novela era o horário que a gente tinha pra estar junto, todo mundo em casa. Eu tenho o hábito de ver novela. Posso falar em hábito, mas eu gosto, pra falar a verdade, de ver novela. Noveleiras online. Eu sou assumida. E aí, na minha infância, pré-adolescência e até hoje, as novelas são referências pra mim. Então, hoje em dia, eu acho que dá pra gente fazer aquela análise, né, de observar as novelas que passavam antes, agora na quarentena tá reprisando, e a gente pode fazer o exercício aí de observar quantas pessoas pretas tem na novela, se você conseguir contar na sua mão em que profissão elas seguem, elas desenvolvem ali naquele personagem. Então, na minha infância, pré-adolescência, eu criei uma relação assim, Thaís Araújo, se você ouvir isso em algum momento, saiba que você é dona da minha autoestima. Da minha autoestima, exatamente. Tive que completar, porque é isso. Gente, se Thaís Araújo escutar isso, acho que morro. Mas é isso. Inclusive, se vocês quiserem ajudar a levantar uma corrente aí, tamo junto. Gente, essa mulher realmente é isso, dona da autoestima total. Foi ela que me ensinou a ter autoestima, entender que eu sou linda, maravilhosa, que eu tava na TV, sim. Pois é, e assim, ela não precisava fazer nenhum papel que abordasse isso diretamente, mas só dela estar ali, sabe, com o cabelo dela, já me fazia feliz, sabe? Eu já me enxergava naquele espaço. Os olhinhos brilhavam. Olivia com os olhinhos brilhando na frente de uma TV de tubo. Tipo assim, TV de tubo. Mas E aí eu acho que quando eu penso assim, pra adolescência e tal, eu sempre penso nas novelas. E as referências, assim, que eu posso tirar de, por exemplo, os filmes e séries eram também com protagonistas brancos. Isso reflete muito sobre como eu me sentia também nessa fase da minha vida. Eu me sentia muito coadjuvante. Eu sentia que os protagonistas das histórias eram os meus amigos brancos e eu era coadjuvante sempre. E isso também estava na televisão, né? Eu me sentia, na verdade, nem coadjuvante, amiga. Eu me sinto, até hoje, né, quando eu volto a pensar nesse estudo, como apenas uma telespectadora, alguém que estava só consumindo aquilo dali, sabe? Não estava ali dentro, forte. Não estava naquele espaço. Pois é. Na minha pré-adolescência, teve uma diferença também, que eu comecei a ter mais acesso à internet.
Uhum. nessa época assim de 11, 12 anos. Então, ao mesmo tempo que tinha essas coisas da TV, também tinha muitos jogos online que eu gostava de Ai, ver e tal, verdade. ouvir música, época que comecei a consumir muita coisa no YouTube e tudo mais. Então tinha Sim. muito essa relação do que eu via na TV e o que eu buscava na internet era da TV. E basicamente tudo que eu via era Disney. Eu era a garota Disney, totalmente Disney. Então, tudo que você fala da Disney dessa época, High School Musical, Hannah Montana, Feiticeira de Waverly Place, até Lizzie McGuire, Visões da Raven, tudo isso eu consumia demais. Então, sim, é muito consumo de tudo que era bem branco e mais do que isso também heteronormativo, que foi uma coisa que eu comecei a perceber só bem depois. Além da negritude, tem toda essa questão ali que não tinha nada de LGBT na TV nessa época. Nem se passava pela cabeça, e não era uma coisa assim, não existia mesmo. Então não parecia ser algo possível na minha cabeça de existência, sabe? Porque nada do que eu consumi tinha isso. E mais um ponto também é que era tudo norte-americano, né? É, sim, Isso também é uma questão pra gente pensar. isso mesmo. Inclusive, isso refletiu totalmente na minha vida até hoje, não à toa sou professora de inglês, né? Mas isso é uma Estudei a coisa minha boa, vida. amiga. Sim, isso é uma coisa boa. Então, tem pontos positivos e tem pontos negativos nessa influência toda, né? Sim, Acho com que vale certeza. ressaltar. Outra coisa que eu também via, comecei a fazer bastante na pré-adolescência foi começar a ler. Meu pai sempre me incentivou muito a ler. E aí, Ah, eu também. todas as diferenças que eu tenho literárias também são brancas. Não muda nada disso. Comecei a ler a partir de Harry Potter, de Harry Potter ia para Percy Jackson e todo esse universo aí. Eu lia também coisas brasileiras, né? Fala sério mãe, fala sério filha, fala sério, fala sério, fala sério. E via muitos Aham. fanfics no Orkut. Mas tudo isso, todos os personagens, tudo que eu imaginava na minha cabeça, nada era negro. Minha imaginação não era negra. Era tudo branco, branco, branco. Até mesmo quando aparecia, tipo, de um livro, ia pro filme e o personagem não era do jeito que eu imaginava, que normalmente era branco, de olhos azuis e no máximo moreno, cabelo, né, moreno, castanho e tal, eu ficava assim, ué, tem uma coisa errada. Não, na minha imaginação não era assim. Então, tipo, surreal isso, sabe? O quanto que É, todo tem esse consumo todo. ao longo da infância e da pré-adolescência colocou essa imaginação na minha cabeça como uma É, imaginação branca mesmo. cria todo o imaginário de quem pertence às histórias, sabe? Quem. Quando você tem uma história e você imagina quem vivencia aquilo, tem todo um imaginário, né, que você constrói ao longo da sua vida. Então, se você tá lendo um livro que fala sobre uma garota que tá apaixonada e esse tipo de conteúdo, geralmente a gente tende a imaginar uma garota branca, Já sabe? imaginei ela deitadinha, escrevendo num diário na cama dela, Olhando branca pro com a bochecha teto. rosada. É isso. E tem tudo a ver, tem tudo a ver. Você falando assim, eu acho que eu tava me apegando muito a essas questões, mas a internet realmente é um marco, né? Foi um marco na minha vida e é um marco na vida de todo mundo que tem acesso. Uhum. Porque quando eu também pude ter a oportunidade de acessar a internet, eu me pegava muito nisso também, do inglês, por exemplo, e de como era legal, era descolado falar inglês. Nossa, sim. E eu queria muito aprender, e eu ficava vendo e vendo e vendo, tentando absorver aquilo, porque aquilo era o sucesso pra mim, sabe? Uhum. Então, além disso, tem todas as questões de música. Quando a gente pensar nas músicas que eu ouvia na época, eu tive uma fase emo, né? Acho que é importante falar isso quando eu falo em adolescência, porque se a gente pensar em emo, tem um arquétipo aí. Como é que você é emo? Você é muito branco, você Sim, tem nossa. cabelo liso, passa lápis de olho Uhum. e sofre. Então eu consegui entrar na parte de sofrer. O Eu resto. sofria bastante. Mas o resto eu falhava, porque não estava apropriado, sabe? A imagem que eles construíram como emo, eu não conseguia corresponder. E eu fazia de tudo, amiga, eu juro, eu fazia de tudo pra conseguir corresponder. Eu ia pro Orcontro, galera Meu aí que é Deus pro do céu. Orcontro, tamo junto. Eu ia pro Orcontro, eu... Ai, meu Deus do céu. Eu passava lápis de olho, assim, desde que eu acordava. E alisava o meu cabelo. Mas Uhum. mesmo assim, eu não fazia parte daquilo. Então, isso mexia muito com a minha autoestima, né?
Até uma coisa que eu queria ser, eu não conseguia. Porque parecia que aquele grupo ali. Parecia não, aquele grupo ali não foi pensado em mim, sabe? Nossa, isso puxou Nas totalmente uma coisa na minha identidades. cabeça. Sim, identidade. Isso puxou totalmente uma coisa que também fez muita parte, né, dessa transição aí de adolescência, que foi como a gente tinha essa internet aliada, a gente tinha, eu sou da época, eu sou da galera, dos fakes. E Ah, nos sim! fakes, nossa, nos fakes Meu só dava Deus. fake branco. Nunca nem vi fake Só negro, dava fake, fake nem branco. conheço. Meu fake branco era uma fake de uma menina aí, a Fernanda Konzen. Konzen. Se você ainda existir, Fernanda Konzen, estiver me escutando, é isso, era seu fake. Ela era loura, branquinha, sabe? Nossa, eu tinha zilhões de fotos da Fernanda Konzen reservadas na minha pasta, no arquivo, no computador, para ir lançando aos Aham. poucos e tal. Me sentia sendo a Fernanda Konzen. E é isso E aí, como a gente se sentia querida, né? Ou minimamente bonita. desejada enquanto era Sim, sim, fake. Cara, exatamente. isso é muito forte, porque eu lembro que, assim, as minhas amigas, elas tiravam foto fake, porque as pessoas faziam fake delas, e eu era a pessoa que tirava as fotos, Caraca, porque ninguém nossa. ia fazer um fake meu. E Aham, eu era a nossa. pessoa que fazia um fake das minhas amigas, por exemplo. Não era o caso, Sim. mas eu me colocava muito, eu fazia parte desse sistema, sabe? De Uhum. não ser a desejada, de não ser a bonita, de ser a coadjuvante da história. É bizarro. Mais uma vez, é telespectador, só a pessoa que fica ali observando, né? Vendo Pois é. tudo vivendo, tudo acontecendo. Caraca, bizarro. Pesadíssimo, né, gente? Entretenimento puro esse episódio. Eu falei, amiga, desde Relaxar o nessa começo. quarentena. Eu Ai, lancei meu a brava desde o Deus. começo. É verdade. Quem viu, viu. É, Ouviu, no falando ainda caso. da adolescência, né? Esse finalzinho da adolescência, a gente também teve, saindo um pouquinho da TV, eu acho que a gente começou a se envolver socialmente com outras pessoas, né? E como é que foi esse Sim. processo para você? Olha, pra mim era muito complicado, porque a adolescência teve uma época do pessoal ir pra ABS, quem é aqui da minha área, ia pra ABS, ia pra festinhas assim, sabe, organizadas. Aham. Que as pessoas chamavam de festa americana. Vamos Matinê, problematizar matinê. isso. Matinê. E aí as pessoas chamavam e tal, e o pessoal ia. E eu nunca fui muito, assim, porque acho que vale pontuar que eu passei grande parte não, passei toda a minha adolescência namorando. Uhum. Então, eu não frequentava muito essas festinhas, assim. Eu digo isso, assim, pensando no meu ensino médio, mas no meu ensino fundamental, quando, nono ano, né, assim, quando você tá lá quase adolescente, ou já é adolescente, sei lá, categorias aí da vida. Eu lembro que eu cheguei aí a uma festa, e isso é um episódio que me marca muito. Eu cheguei aí na festa, e aí tava demorando pra entrar, os meus amigos lá da escola, nananã, e eu fiquei olhando assim pras pessoas e falei, cara, eu não quero estar aqui não. E Caraca. aí eu fiquei, não, não quero, não quero, porque eu sabia que iam rolar situações em que eu não ia me sentir bem. No sentido, assim, Uhum. de chegarem nas minhas amigas e eu ter que ficar lá sozinha. Sim, sim, nossa. Ou, sabe, sempre ficar de lado mesmo. E Uhum. aí eu olhei para as pessoas, olhei para as minhas amigas conversando entre elas e os meus amigos também, conhecendo novas pessoas e ninguém interagia comigo, parecia que eu não estava ali. E aí eu falei assim, cara, eu não quero estar aqui. E eu fui e saí andando na rua, sabe? Isso com 13 anos. E aí eu Caraca. saí andando na rua e vim pra minha casa. Não era muito longe da minha casa, mas esse trajeto me fez repensar várias coisas. Eu lembro que eu cheguei em casa, eu coloquei a música do Charlie Brown Jr. super alta, pensando, refletindo sobre a minha vida, que, nossa, todos esses acontecimentos marcam muito a gente de uma forma que quando a gente tem as ferramentas que a gente tem hoje, se a gente está aqui num podcast discutindo essas questões, a gente não pode simplesmente contar como se fosse um caso, um episódio. A gente tem que acolher essa pessoa que passou por isso, porque essa pessoa que passou por isso é quem você é hoje, sabe? Não tem como dissociar e falar, tipo, poxa, nada a ver, eu era emo. Sim, eu era emo. E por eu ser emo, por ter passado por tudo isso, me ajudou de alguma forma a construir quem eu sou hoje. Uhum. Então, pra você, me conta aí uma coisa de
festinhas, se você costumava frequentar. Então, teu relato me lembrou de um relato de uma coisa que também foi meio traumática pra mim. Eu nem ia falar sobre isso, mas é uma coisa que rolava muito nessa época de 12, 13 anos. Eu tenho uma amiga até hoje, né, que ela fazia muitas festas do pijama. Ela já tinha saído da escola, Uhum. mas ela ainda era minha amiga. Então ela sempre me ligava e me chamava para as festas do pijama. E minha mãe tinha uma repressão a festas do pijamas, porque ela achava que se eu fosse pra festa do pijama, dormir com um monte de garota, eu ia virar lésbica. Era isso que ela falava Ai, meu sempre. Deus. Sério, então eu tive muito essa repressão nessa época, pré-adolescente, adolescente, com a minha sexualidade, por causa disso, tipo, eu Nossa, não isso é muito podia. forte. Batia muito na minha cabeça, eu ficava assim, tipo, aí, por exemplo, eu ia pra festa, acabava indo, meu pai, tipo, convencia minha mãe, me deixaria, e aí eu ia, e aí na festa eu ficava assim, eu não posso olhar pra nenhuma garota, porque vai parecer que eu sou lésbica, sabe? Tinha toda essa coisa da minha cabeça. Então isso Sim. também bateu muito no meu entendimento da minha sexualidade por muito tempo, sabe? Além do recorte da negritude e tal, tem essa questão. E aí, falando dessa questão racial e social, eu acho que nessa época da adolescência também, eu ia muito para rolezinho em shopping, tipo, você falou que ia em encontro, né? Eu Uhum. me reunia com os meus amigos para ir para shopping, para ir para cinema. E Ai, aí, também. eu não tinha, como eu já falei no outro episódio, eu era de um colégio particular, né? Sempre fui de colégio particular, bolsista. Então eu não tinha condição que os meus amigos tinham normalmente. Então eles chamavam pra ir pra cinema, tenho uma amiga até hoje também, que ela me chamava e falava, vamos amiga, vamos comigo que eu pago o seu ingresso. Ela pagava meu ingresso. Eu tinha um namorado na época e ele pagava meu ingresso para ir pro shopping, ou então ele me dava o dinheiro na sexta-feira para eu poder encontrar ele no shopping no sábado. Então ele me dava dinheiro para pegar a van, tipo, Uhum. a van era 2,50, aí ele me dava R$ 5 para eu ir para voltar, para poder encontrar ele no shopping. Era esse nível, Uhum. sabe? E são muitas coisas, assim. Como é que foi para você, por exemplo, um momento de festa de 15 anos? Adoro esse tema. Ah, eu não tive, né, festa de 15 anos, assim. Eu comentei isso, acho que no episódio passado. Eu comentei isso em algum episódio. Não, no de menstruação. Em que o meu nono ano foi a fase que meus pais estavam se separando, e isso foi muito difícil pra mim. E eu não conseguia colocar na minha cabeça estar com os meus pais no mesmo ambiente. Hum. De como as coisas foram conduzidas, sabe? Eu cheguei a quase ter uma festa, só que toda vez que eu pensava nisso, e toda a coisa que é construída, né? Quando a gente pensa em 15 anos, em valsa, em coisa, em homenagem dos pais, homenagem dos amigos, eu não me via naquele espaço, sabe? Tendo toda aquela atenção, porque na minha cabeça, e não só na minha cabeça, seria uma encenação, sabe? Uhum, Então eu não uhum. tive festa de 15 anos, eu não tive. Mas as minhas amigas tiveram. E aí, novamente, eu me vi nesse papel de coadjuvante. De Nossa, tipo, amiga. festa das minhas amigas, eu dançava, mas nunca era sobre mim, sabe? Sempre era sobre elas. E aí eu fazia tudo, fazia acontecia pra dar homenagem pra elas. E eu não tenho essa memória, eu não me arrependo porque eu entendo que eu aceitei o meu sentimento e eu fui sincera com o que eu sentia Uhum. na época. Muito maduro Mas da eu sua fui a parte. várias festas, sabe? Eu fui a várias festas e quando eu ia, eu tinha essa sensação, tipo, estou aqui novamente vivendo a vida do outro. E me colocando aqui assistindo os 15 anos de outras amigas minhas. Mas uma coisa que me marca muito foi que algumas dessas amigas vieram aqui em casa com um bolinho. Hum. Então, por mais que eu não tivesse essa coisa da homenagem, eu senti a preocupação delas em prestar alguma homenagem pra mim. Ai, meu Deus. Então, eu nunca esqueço, sabe, desse momento delas me gritando aqui no portão com um Hum. bolo, cantando parabéns no meio da rua. Então, eu não tive toda a construção que a gente pensa e idealiza numa festa de 15 anos. Não tive viagem, não tive. Eu ganhei um computador e pra mim isso foi muito importante também. Foi esse Uhum. computador que me ajudou durante o meu ensino médio. É, Mas eu não tive a festa. E a Ai, meu sua, como é que Deus. foi? Amiga, impressionante como nossas histórias se conversam muito, né? Eu também ganhei um computador quando eu tinha 15 anos, que até hoje está vivo, inclusive. Sim, eu também. Mas ao contrário de você, a minha meio que teve uma encenação, sim. Eu não aceitei o sentimento e encenei, sim. Tive meu momento de Aham, princesa. Na época dos meus 15 anos, meus pais estavam numa situação meio complicada. Tipo, eles não estavam se separando ainda, mas estava uma coisa confusa acontecendo ali, sabe? E eu conseguia ver aham. isso. E até 2 meses antes do meu aniversário, eu não queria fazer festa. E aí, 2 meses antes, eu falei, eu quero festa.
E eu fiz a festa, chorei meu pai, não, pai, você vai na festa sim, não sei o que, não sei o que lá. Tá, aí meus pais estavam meio que brigados dentro. No meu aniversário eu não sabia, eles fingiram que não estavam. Então eu tive minha festa, foi incrível, não me arrependo, é uma ótima lembrança, sabe? Pessoas que já faleceram estavam Uhum, nesse evento, importantíssimo para mim, que foi, como eu falei, 2 meses antes, então, tipo, muita gente da família ajudou a construir isso, um deu o bolo, o outro deu a decoração e tudo mais. Então foi uhum. super importante para mim. E mais uma vez, você falou dessa coisa de ser coadjuvante e tal, eu lembrei de uma coisa, que era, foi meu momento de princesa, e eu cismei, como eu sempre falei, né? Eu sempre tive essa coisa de, não, meu cabelo é cacheado e vai ser sempre cacheado, não gostava de alisar. Então teve poucos momentos na minha vida que eu alisei. Nos meus 15 anos, eu fiz uma escova para poder fazer cachos. Você já viu uma pessoa que tem cachos fazer uma escova para poder fazer cachos? Eu fiz. Eu fiz uma escova Eu para poder sei. fazer vários cachos ondulados, assim, para ficar bem princesa na minha festa de 15 Caixas anos. abertos. Isso, justamente. E olhando para isso agora, eu fico, gente, pra quê? E aí, enfim, essa foi minha festa de 15 anos, né? Não me arrependo, foi incrível. Muito obrigada, família, por tudo. E aí, além disso tudo, acho que vale ressaltar que na minha adolescência eu também encontrei o meu grupinho de amigos, que hoje em dia eu percebo que a gente se identificou muito, se mantém em contato até hoje, justamente porque a gente tem esses laços de é, social e racial muito ligado, sabe? A gente tem uma vivência parecida. Eram todos na mesma escola particular, de bolsa, só que cada um tinha um descontinho. Um entrou porque era da Maré, o outro entrou porque era de esportes, aí tinha uma bolsa e tudo mais. Então a gente se reconheceu muito e até hoje a gente é amigo pra caramba, sabe? A gente tem a nossa bolha de conforto. E acho isso muito legal de eu conseguir reparar agora, que a gente tinha esse É elo sem verdade. perceber, sabe? A gente começou a se aproximar e se manteve até hoje por conta disso, eu acho. Que a gente morava próximo um dos outros, tinha as mesmas vivências, gostava das mesmas coisas, gostava de fazer uma bagunça, de dançar um funk, de fazer qualquer coisa desse tipo. Enfim, é isso. Isso é muito importante. Você falando assim, eu pensando na minha festa, teve toda uma movimentação também da minha família para fazer acontecer, só que eu não tava sentindo como se eu estivesse sendo sincera comigo, sabe? Uhum. E aí eu acho que é importante eu reconhecer isso nesse momento, porque a minha família me criticou muito por não querer a festa, sabe? Sim. Falando que eles iam dar um jeito de pagar e não sei o que. E eu chorava, assim, eu chorava muito descontroladamente, falando que eu não queria e que eu Ah, não ia ficar feliz com aquilo. Isso pode ser até curioso, porque hoje em dia eu gosto muito de aniversário. Eu sempre gostei, na verdade. Eu nunca gostei de não ser sincera com os meus sentimentos. que lindo. Então, eu acho que é muito importante entender isso hoje, olhando para minha adolescência, para minha infância, porque por mais que as pessoas ao meu redor me criticassem o meu jeito mesmo de sentir demais, eu tinha algo lá dentro de mim que sabia que estava certo, sabe? Que sabia que tudo bem eu sentir, sabe? Eu não precisava me desculpar por estar sentindo muito. E Sim, tem tudo a ver com as referências, com o ciclo que a gente tá. A família é o nosso primeiro ciclo social, né? E sim. depois a gente vai construindo outros ao longo da vida. E nesse momento, pensando assim, em 15 anos, eu tinha uma melhor amiga preta, que Alice, tudo pra mim. A gente conversava sobre várias coisas e a gente lia muito. É... Isso é muito forte pra mim, porque eu me enxergava muito nela. E a gente só se conversava com o olhar, sabe? Ai, meu Deus. Além disso, isso na minha escola, né, no ensino fundamental, mas grande parte do meu ciclo de amizades, isso eu comecei a reparar nos meus 18, por aí, eram de pessoas brancas. Então, sempre tinha alguma questão que você tinha que explicar demais para ver se a pessoa entendia, Uhum. sabe? Às vezes você só queria sentir, compartilhar um sentimento, e sempre tem esse ponto quando a gente pensa em, por exemplo, episódios que a gente passava num shopping. Talvez eu não estivesse me sentindo muito confortável naquele ambiente porque tem um vendedor aqui me seguindo. E Uhum. aí, minha amiga tá lá na frente, sabe? Eu lembro de adolescente com essa coisa de querer assaltar lojas americanas. Ai, Assaltar não, né? nossa. Não sei como é que fala. Não teve uma Furtar, época assim? furtar, furtar. Furtar. E eu ficava super incomodada com isso, eu não queria nem chegar perto das pessoas que faziam isso, sabe? Essas Uhum. pessoas eram amigas minhas. Só que eu ficava tipo, cara,
Não faz isso não, cara, isso é muito errado. E, tipo, eu sabia que se caísse pra mim, ia ser muito maior. Uhum. Ia ser muito mais problemático do que se fosse uma dessas pessoas fazendo. Nossa. Então, ciclo de amizade, quando a gente pensa em ciclo social, quando a gente pensa em coisas que a gente consome, isso constrói muito o nosso imaginário do que é certo, do que é bonito, do que é legal, do que não é, do que é coadjuvante. E muitas das vezes a gente se enxerga nesse lugar, infelizmente. Mas tem tudo a ver com o que a gente constrói ao longo da vida, né? E aí eu acho que é legal a gente fazer esse flashback que a gente fez até agora, pra gente falar, e nos dias atuais, como estamos? É Como são verdade. os nossos amigos? O que a gente consome? Como a gente acolheu tudo que a gente passou? Fala aí, amiga. Como é que é o seu feed do Instagram, por exemplo? Meu feed do Instagram, nossa, ótima pergunta. Então, o meu feed do Instagram ele é bem diverso, porque eu comecei a perceber isso, quanto que eu tenho referências brancas e heteronormativas e só, o quanto que eu passei tanto tempo só consumindo esse tipo de coisa. Então, no meu feed do Instagram eu tenho seguido sempre, todo dia eu sigo alguém, gente. Pessoas para dar uma diversidade maior ao meu feed. Então, eu tenho muitas pessoas negras no meu feed, graças a Deus. Tenho todos os tipos de corpos. Tenho pessoas com Nossa. deficiência. Tem todo tipo de assunto, sabe? Eu acho isso excelente. Tem me movido muito e eu tenho aprendido muito com o meu feed. Cada dia é um tapa na cara diferente, ou um ensinamento diferente. Eu acho isso muito bom. E também tem, não vou dizer que não tem, não. Tem até amigos brancos lá. Sim, para bater assim, ó, o Tem necessário. até amigos brancos. Tem sim. Tem um pessoal Parece que o lá. jogo virou, não é mesmo? É. Tem um pessoal lá. Às vezes, quando vacila, eu nem penso pra deixar de seguir. Só deixo de seguir, é isso. Vida que segue. E o seu, como é que é? Isso é muito legal, a gente pensar que a gente tem o poder de escolher quem a gente vai seguir, sabe? Uhum. O conteúdo que a gente quer consumir. A gente não precisa ficar consumindo o que a gente sempre consumiu, a gente tem esse poder. Então, eu lembrei de uma coisa pensando assim em transição capilar, que eu passei por esse processo. Eu tentei durante vários momentos na minha adolescência e não tive sucesso, justamente por esse ciclo que eu estava envolvida, de pessoas que não me apoiavam, Nossa. de entretenimento que eu não me enxergava, e aí eu tentava e falhava, porque quando eu via o que era bonito, não correspondia com o que eu estava lutando para ser. Uhum. E aí, transição capilar não é só sobre cabelo, né? Ah, não, com E certeza não. quando eu entendi isso foi quando eu te conheci, amiga. Quando eu entrei na Ai, meu graduação, Deus. eu pude perceber que eu poderia me aceitar e que eu tenho ferramentas para tal, eu comecei a. Foi justamente essa coisa da referência, né? Da representatividade. Quando eu te vi, eu vi o seu cabelo, quando eu vi outras pessoas, eu percebi que eu podia criar esse ambiente que fosse confortável para fazer isso. Então Uhum. eu comecei a entrar em grupos, me aquilambar de alguma forma, sabe? E procurar pessoas pretas e me enxergar nessas pessoas. Então, eu tenho um filme para indicar, falando desse assunto, que é o filme Felicidade por um Fio, você já viu? Sim, muito bom, indico também. É um Fala filme mais que sobre ele. fala muito sobre uma história de uma mulher que ela tem uma relação muito rígida com o cabelo dela. E isso vem de gerações, assim. A mãe dela sempre foi muito rígida com o cabelo, essa questão de arrumação e manter o liso, manter no lugar. A ponto de ela não poder, por exemplo, entrar na piscina de um clube porque isso ia bagunçar o cabelo dela. Uhum. Então, ela cresceu nessa estrutura e ela, enquanto uma mulher adulta, uma mulher preta adulta, ela ficava muito nisso, assim, de acordar mais cedo para se maquiar, para arrumar o cabelo dela. E foi no momento em que as coisas viraram um pouco ao avesso na vida dela, em relação a emprego, a relacionamento, que ela percebeu que ela podia mergulhar um pouco mais fundo e se conhecer. Então, Felicidade por um Fio não é só sobre cabelo, é sobre uma jornada de autoconhecimento e autocuidado, sabe? Então, esse filme eu adoro, eu gosto muito de indicar ele, porque traz justamente isso que a gente está falando, né? De referências positivas. E eu queria que vocês assistissem, deixa aqui a minha recomendação. Porque quando eu assisti foi depois da minha transição, Hum. mas eu me vi muito naquele filme, sabe? Essa coisa de querer performar a perfeição para poder ser vista.
para poder ser bonita, sabe? Usar de todas as ferramentas que a gente tem. Então, se maquiagem é uma ferramenta, eu vou utilizar prancha e tudo mais para tentar entrar num padrão de beleza. Então, na minha adolescência eu não tive sucesso, mas quando eu me cerquei de pessoas pretas, cerquei meu feed, o conteúdo que eu consumia, eu consegui passar por esse processo e eu entendi que esse processo não é só sobre cabelo. Sim, muita potência. Eu tenho algumas coisas para indicar também, não só relacionadas a cabelo. Inclusive, quando você falou de cabelo, eu lembrei de um curta-metragem, eu acho que é esse o nome que dá essa classificação de filme, Sim, é que é o Hair lindo. Love, já assistiu? É Tem muito um livro, fofo. sabia? Super recomendo. Tem? Ai, meu Deus, então. Recomendo a todos, eu afago no coração. Não vou falar muito porque são só 7 minutos. Eu não posso falar, senão eu vou estragar. Mas assistam. É uma animação super fofinha. Hair Love o nome, tem no YouTube. E é da Sony Pictures Animation. Para além disso, também indico muito Cara Gente Branca, que fala de muitas É dessas coisas. Fala de verdade. tudo, na verdade, sobre isso. É cabelo, é empoderamento, é gênero, é tudo. E é muito bom. Tem vários personagens maravilhosos. E eu acho que a segunda temporada, não sei, tem um momento que foca mais em cada história de cada personagem e tudo mais. E também fala sobre sexualidade, tá tudo incluído nesse pacote. Então, indico bastante. Eu acho que assim, uma outra indicação que eu posso dar também, que foi não sei se é curta-metragem também, mas é um filme tipo de 1 hora. O nome é Guava Island, que fala sobre uma ilha que eles tinham toda uma questão com a natureza e ritualizavam os momentos. E era uma população que tinha muito essa conexão. E aí, quando veio uma indústria e destruiu, entre aspas, usou os recursos, assim, exauriu com os recursos daquele lugar, mas é com a Rihanna e com o Gambino, então não preciso falar muita coisa. É incrível, Uau! aquele tipo de filme que tu olha assim, ai, tão bom, um amorzinho desse, sabe? Que é um amorzinho que te dá um abraço de tão Uhum. fofo. E é muito Já bom, quero assim, eu assistir. super indico, porque traz várias questões, mas ao mesmo tempo, assim, é uma coisa muito gostosinha. Tem várias músicas legais. Ele canta This is America na. Ai, é incrível. Então eu indico esse. Bom, uma série que eu queria falar e que eu vi recentemente da Netflix e tal, é a série da Maiden C.J. Walker, que é inspirado, na verdade, na vida dela. Não é a realidade de tudo que aconteceu, mas é um entretenimento muito legal de ver. Fala bem pouquinho sobre cabelo, apesar da série se propor a falar muito sobre isso. Eu acho que eles abordam de uma maneira bem superficial, mas abordam outras questões, né? Questões Uhum. raciais, novamente dos Estados Unidos, abordam até bem rapidamente sobre a Sim, LGBTfobia, né? Não se aprofundam muito, mas abordam sim, isso. Então, é um entretenimento muito legal de ver. E sim. fala aí sua frase. Dessa série eu tenho uma frase que eu tenho meio que um quadro de visualizações, que é a seguinte: você pode controlar como será lembrada e o que deixará para trás. Então eu fico lendo essa frase praticamente todo dia, que, segundo a série, né, é a Madam C.J. Walker que fala. Então, eu não sei se foi a série que criou ou se ela realmente falou essa frase, mas acho uma boa frase para vocês É guardarem aí na cabeça. verdade. E acho que, na verdade, a série, ela se propõe a falar sobre cabelo, mas o que ela foca mais é sobre a ascensão social, né? Sobre ela ter se tornado. Sim, empoderamento da Fala mulher muito sobre negra. machismo também. E é bem legal. Assim, tem as suas problemáticas, mas é legal. No saldo aí da balança, acaba sendo positivo. E eu acho que uma série que eu queria Uhum. indicar, que eu comecei a ver recentemente, mas assim, revolucionou o que eu achava que eu tinha como série preferida e tomou esse lugar pra ela, que é This Is Us, que é uma série que fala sobre Ai, meu Deus. a vida de pessoas que nasceram no mesmo dia. Então fala sobre aniversários aí já me conquistou. Mas na realidade é um casal de gêmeos e uma criança que foi adotada. Então essa criança ela é preta e tem esse casal que na verdade seriam trigêmeos, só que eu não sei se eu posso falar muito porque eu nunca consigo contar a história sem dar spoiler. Mas o que eu queria comentar é, a série ela não se propõe como
o centro de tudo falar sobre questões raciais. Mas eles abordam isso de uma maneira muito contundente, muito importante. Porque o Randall, que é o personagem que eu comentei, ele é tudo, sabe? Ele consegue fazer tudo. Ele, enquanto criança, ele levanta vários questionamentos. E aí, enquanto adulto, ele é super bem sucedido. E ele levanta isso também na vizinhança dele branca. Então, é incrível essa série. Eu tenho gostado muito. E apesar de não ser uma série que o protagonista é preto, eu acho que o Randall ele consegue fazer isso, porque ele consegue tomar esse lugar pra ele. Então é uma série que eu indico muito. E Uhum. abordam várias questões em relação à gordofobia, a questão de racismo mesmo. Diversas questões muito importantes pra gente refletir. Para finalizar o momento de indicações, eu vou indicar para vocês que gostam de discursos inspiradores, de acordar de manhã e ouvir um discurso inspirador, qualquer coisa da Oprah, qualquer coisa. Mas assim, o que eu tenho gostado bastante, que é bem recente, é o Vision Tour Visionaries de 2020, né, desse ano, que ela tá fazendo meio que uma turnê mesmo, chamando uns convidados super especiais para falar sobre a visão deles e como eles são visionários e tudo mais. É incrível, é incrível. Ela chama, por exemplo, nada mais nada Tudo menos que bom? Michelle Obama. É, tudo bom, tudo bom, tudo bom. E a melhor amiga dela também, que agora me fugiu o nome Você. dela, mas enfim, assistam, joga no YouTube. É, sou eu mesmo, ela me chamou, entendeu? Ai, enfim, assistam porque é muito bom, muito inspirador mesmo. Tem muitas frases que você pode tirar de lá para tipo, anotar, igual a mim, que fica anotando no caderninho para você ler de novo, suspirar de novo a todo tempo. E além disso, o livro, que a gente É falou de livros verdade. também, né? Que eu comecei a ler muita coisa. O que eu sei de verdade da Oprah Winfrey é fenomenal. Esse livro que me fez me tornar melhor amiga da Oprah, porque é incrível. Eu acho que Indico pra muito, finalizar as galera. minhas indicações, eu queria voltar só num livro que foi o primeiro livro que eu li que a protagonista era negra, que é o livro da Maya Angelou, Eu Sei Porque o Pássaro Canta na Gaiola. E esse livro, assim, Muito foi bom. como pegar um café e ter uma conversa, sabe? Foi uma leitura tão fluida, ao mesmo tempo ela fala de episódios muito sofridos da vida dela, mas não é só sobre isso, sabe? E eu acho que o mais revolucionário disso tudo é você se enxergar no livro. Você entender que você se identifica com o Uhum, protagonista e que tá tudo bem você ser protagonista de uma história, sabe? Você não precisa se sentir mal de ser o uhum. centro. Então, esse livro eu super recomendo. As leituras da Maia mesmo. E acho que posso finalizar com chave Sim, de ouro dando essa indicação de livro. com certeza. Super concordo. Por último, vamos falar sobre nossa gratidão de hoje em relação a esse episódio. Sobre o que você é grata, amiga? Assim, eu durante o episódio eu pude pensar e repensar sobre o que eu sou, o que eu me tornei e eu acho que a minha gratidão vai nesse sentido, assim, vai por essa linha de poder acolher os meus sentimentos e entender que todas essas referências fazem parte de quem eu sou, mas que eu não preciso estar sempre como coadjuvante, sabe? Eu posso buscar outras ferramentas e buscar outras referências que façam com que eu me sinta confortável no lugar de protagonista, porque eu quero ser protagonista da minha vida e eu sou, sabe? A vida é minha. Então, eu sou Uhum. grata por ter iniciado o mundo da leitura, que mesmo com as referências brancas foi muito importante para que fizesse com que eu me teletransportasse, sabe? A leitura sempre foi para mim uma ferramenta de viajar. E, inclusive, nesse momento de quarentena, Uhum. isso tem me ajudado muito a poder, mesmo não podendo sair de casa, acessar outros lugares, sabe? Através da leitura. Então, a minha gratidão vai nesse sentido. E a sua gratidão, amiga? Ai, a minha gratidão também vai no sentido de eu conseguir observar que todas essas referências fazem parte de mim e foram muito importantes para a pessoa que sou hoje, apesar de serem referências heteronormativas e brancas, mas que eu consigo observar isso e aprender com outras referências também, conseguir incluir essas outras referências dentro desse pacote chamado eu mesma. É, então, agradeço muito por eu estar nesse processo, sabe, de busca e Sim, aprendizado, de desconstrução. Eu acho muito importante. E, cara, que bom que a gente está nesse processo, é né? isso. E é isso, a gente vai Então, ficar durante muito tempo nesse acho que é isso. processo.
A gente não tá aqui preocupada com a linha de chegada, a Uhum. gente tá preocupado com a jornada, né? E gratidão também por toda a representatividade que tem sido criada ao longo do tempo que antes não existia. Tipo, hoje posso fazer meu bolo de aniversário com uma bonequinha das Meninas Poderosas parecida Sim, comigo. E eu tive um aniversário, acho que de 6 anos, que era super poderosa e não tinha nenhuma parecida comigo. E agora eu tenho, sabe? Muito tempo depois, mas tenho. é Então a isso é revolução, incrível. né? Que a gente também tem que olhar Uhum. todos os nossos avanços. E a gente tá aí caminhando num rumo muito potente. Acho que é sobre isso. É isso. Sim. Por hoje é isso, Tchau, tchau. pessoal. Tchau, tchau.